Nesta aula, o especialista, um homem branco, grisalho e calvo com uma barba branca, usando óculos de grau, está vestido com uma camisa de botão branca em uma sala de parede da cor branca com uma estante ao fundo. Olá, aqui é o Célio Turino, é com uma satisfação que eu estou participando desse curso, convite do Pontão Areté, pessoal que eu gosto demais, aí, Marcelo, tanta gente, a Marjorie, e é um curso sobre execução da Política Nacional da Cultura Viva na Lei Aldir Blanc, né? E me convidaram para falar sobre o Cultura Viva, mas aí eu até pedi, falei, eu gostaria de tratar de assuntos mais da filosofia mesmo, de como foi concebido, Cultura Viva, falar da geometria, falar da matemática e desses princípios filosóficos. Tem uma amiga aí difundindo os pontos de cultura pela América Latina, uma amiga argentina, Inês Sanguinetti, uma bailarina, que ela sempre vinha com o seguinte bordão: não há nada mais prático que uma boa filosofia. E eu concordo plenamente com ela. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada da filosofia, pensam que é algo abstrato e que não serve para a ação do dia a dia. Ao contrário, é o sentido das coisas que faz com que a gente se coloque em movimento, que a gente transforme a realidade. Sem filosofia não há transformação da realidade. Nos tempos atuais, tudo está muito instrumental. Sempre há aquela ideia de que, como é que então eu preciso de um curso técnico, falando como eu preencho cada planilha, cada quadradinho, quanto que eu vou receber de recurso. Aí vai se criando regras, mais regras, e aí acontece a cultura morta. A cultura que vai se fossilizando, que vai se burocratizando. A própria vida, quando a vida perde sentido, a gente vê aí, fica perdido, né? Não sabe, tem nem interesse pelo saber da vida, né? Então, começando pela cultura viva. A cultura viva é o oposto disso. É a cultura que está entranhada nos processos de vida. Ela tem uma história, ela tem um fio condutor, ela vai à raiz, mas não é uma relação unidirecional. É como a gente olhar para uma árvore, né? A raiz não é a raiz que alimenta a árvore até os seus galhos, suas folhas, seus frutos, suas flores. Não, os frutos, as flores e as folhas alimentam a raiz também, pelo movimento da seiva que vai e volta, processo de fotossíntese. Aí a raiz é alimentada, ela alimenta a árvore, a copa da árvore alimenta a raiz. E vários estudos indicam que as árvores se comunicam pelas raízes, né? Pelo subsolo, né? Por aquilo que não se vê. Então, cultura viva, quando a gente percebe essa imagem, a gente consegue trabalhar de uma outra forma. Eu queria, inclusive, deixar para vocês como é que eu defini o nome Cultura Viva, por exemplo, quando que eu formei posição. Porque tinha algumas opções até, mas aí eu estava recorrendo a uma leitura que inspira bastante Cultura Viva, que é A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, movimento situacionista. É um livro aí dos anos 60, né? Ele mesmo, na verdade, vem desde os anos 50, isso inspirou muito os movimentos estudantis do mundo todo em 1968, né? A partir lá das revoltas estudantis na França, em maio de 68, que aconteceu mundo afora, né? Num trecho ele dizia que a sociedade do espetáculo, ela cria a cultura morta. Aí, vendo aquilo, eu já tinha a opção da cultura viva, mas eu formei convicção. A cultura viva é o oposto dessa cultura dissociada dos processos de vida, né?
É uma cultura que se faz em processo, uma cultura que é fluxo, né? Sobre isso, até quando da implantação do programa, eu dava uma referência. O pessoal aí que participou logo do início, que acompanhou alguma fala minha, deve se lembrar. Eu usava por referência um filósofo pré-socrático, Heráclito, né? O Heráclito é o filósofo do movimento, né? Tanto que tem alguns aforismos dele, né? Como jamais pode mergulhar no mesmo rio, porque suas águas nunca serão as mesmas, né? Jamais serão as mesmas. Elas estão sempre em constante movimento, em constante ebulição. Então, a ideia da cultura viva é essa. Cultura é como um fluxo, não como produto. Isso não significa que o fluxo também alcance um produto. Claro que alcança. Um livro. Um livro é um produto. Mas antes de ser, um livro é um processo. E quanto mais rico é um livro, quando ele está entranhado nos processos de vida. Quanto mais verdade ele traz, é quando ele abre várias possibilidades, ele trata de sentimentos ou de reflexões e reflexões que se entranham nos sentimentos de uma forma mais aprofundada, né? Uma música é um produto, mas para chegar na música teve todo um processo de inspiração, processo de contexto, um artesanato para ela, né? Uma obra de arte, a mesma coisa. O resultado de um ponto de cultura, né? Se celebra aquele resultado, mas aquilo é um processo. Como nós vimos agora, mesmo muita gente tem falado das Olimpíadas, o Brasil não conquistou tantas medalhas, né? Exatamente porque interrompeu o processo há alguns anos atrás, extinguir o Ministério do Esporte, pararam de garantir condições de treinamento para atletas, cortaram a Bolsa Atleta, aí hoje a gente colhe na Olimpíada. Apesar de momentos magníficos, como o da Rebeca, né? E assim vai. Então, a cultura viva ela ganhou esse sentido. Cultura viva ela só pode ser compreendida dentro da lógica da complexidade. A teoria para isso, inclusive, o Edgar Morin, um grande pensador, né, de origem francesa, aí, que já está com 103 anos de idade, continua vivo e ativo, inclusive, ele sistematizou a teoria da complexidade nos processos educativos, culturais. E em que consiste isso? Tudo está interrelacionado. Bom, partindo desse conceito e desse entendimento, ao mesmo tempo em que, quando da idealização do Cultura Viva, eu fixei a ideia da cultura viva como expressão desse conceito, também veio o ponto de cultura. O ponto de cultura tem algumas origens. A primeira delas foi intuitiva. Eu participava em Campinas era de chefe da divisão de museus. Isso nos anos 80, processo de redemocratização. Aí houve um secretário de cultura, que foi também meu professor na Unicamp, o Antônio Augusto Arantes, e ele puxou um processo para desenvolver uma ação descentralizada de cultura na cidade. Ela não avançou tanto, mas alcançou em 2 lugares. Eu me lembro que acompanhei um deles, que era na zona rural de Campinas, distrito de Joaquim Egídio, e seria utilizado uma sala junto à subprefeitura ali do distrito, e me lembro que um desses caipiras, né? Eu gosto, inclusive eu estou voltando às minhas origens caipiras, e eu gosto desse sentido, né? E aí numa hora ele disse, então essa proposta aqui de cultura é como um ponto de ônibus, que a gente para, vai, pega, sai,
recebe, e a gente gostou muito dessa formulação, tanto que se usou o termo ponto de cultura para aquele espaço. Um lugar que era uma salinha em Joaquim Egídio, Distrito Rural de Campinas, isso lá pelos anos 87, 88. Eu tinha 26 anos, por aí. Estava acompanhando, tá? Aí muda o governo e até ganhamos, era um governo do PT, um grande prefeito, que eu tive a honra de trabalhar, que foi o Jacob Tar, já falecido, e que eu honro a memória dele, ele me deu boas oportunidades para poder realizar assim, meu pensamento, minha prática, né, seja como secretário de governo, seja como secretário de cultura. Mas eu primeiro assumi como secretário de governo. E a época era um tempo de mudança, né, política e tal. Não se continuou com o nome Ponto de Cultura. Inclusive porque tinha sido só uma pequena experiência e nem foi tão elaborada, tão escrita, né? Veio desse jeito que eu falei mesmo para vocês. Um cidadão, não recordo o nome, lembro do rostinho dele, um homem do campo, que falou que aquele espaço parecia um ponto de ônibus. Daí terminou a reunião, eu falei com a Arantes, falamos, vamos pôr ponto de cultura, então, já que é ponto de ônibus. E assim foi. Mas aí, quando veio o novo governo, não se usou o termo, e se mudou, inclusive, esse lugar para Casa de Cultura, definição. Na época eu me incomodei um pouco com isso, porque eu conheci o processo, né? Apesar de ser de oposição à política que estava lá, mas era servidor público, e tem coisas no serviço público que têm que ser compreendidas de uma forma mais ampla, né? E eu me incomodei, mas não fiz nada, não era minha área de atuação, tudo mais. E também não contestei, né, o uso de casa de cultura. Passou assim. Depois eu assumi como secretário de cultura, isso em maio de 90. Fiquei 2 anos e pouco ali como secretário de cultura. Aí a gente pôde praticar a experiência do ponto de cultura, né? Aí abrimos 13, junto com esse de Joaquim Egídio, né? Onde? Em garagem, em armazém da Cobal. Com a Tainã foi assim. O TC, que talvez muitos de vocês conheçam, me procurou, eu já o conhecia, e eles queriam ter um espaço para a Casa de Cultura Tainã, não tinham. Aí eu sabia que tinha aqueles armazéns da Cobal em habitação popular, né, em casas de Coab, e tinha um que estava desativado, justamente no lugar que eles queriam, que eles atuavam, que era na Vila Castelo Branco. Aí eu fui com ele, eu pegava, fazia tudo muito rápido, pegava o carro, vamos lá, vamos ver. Olhando, falando, está adequado aqui, está fechado mesmo, isso aqui é da Coab. Aí eu telefonei para o presidente da Coab, pedi o espaço, e aí ali se instalou a Tainã. Em outro lugar, era também uma casa protótipo da Coab, no Parque Itajaí, a 18 quilômetros do centro da cidade. Foi a presidente da Associação das Empregadas Domésticas, a Marquesa, que eu falo dela no meu livro, né, conta essas histórias, no livro do Ponto de Cultura. Ela me procurou, aliás, foi no primeiro dia, eu assumi, né, naquele dia veio um monte de gente me procurar. E uma delas foi a Marquesa, com moradoras lá do Parque Itajaí. Elas queriam fazer uma biblioteca no bairro, que tinha 1.800 casas, não tinha nenhum equipamento cultural, né? Porque, igual, às vezes planeja, às vezes mesmo Minha Casa Minha Vida, né? Bota lá o povo para morar longe do centro, longe do trabalho, e sem equipamento social algum, ou com muito pouco, né? Aí a gente não tinha muito recurso, mas eu disse que não tínhamos espaço. Ela falou que tinha a casa protótipo no Itajaí. Eu quis ir ver, fui lá ver,
E aí também fiz a negociação em conjunto, tanto a do armazém da Cobal, uma parte, nem era todo, para a Tainã e aquela casa protótipo para o Itajaí. Aí foi surgindo, e aí as pessoas na cidade, nos movimentos culturais nas periferias, foram percebendo que havia espaço, foram me procurando, cada um vinha com uma ideia. Teve o Marcos Brito, de teatro, que era a mãe dele, trabalhava com educação popular, com alfabetização de adultos, e, na garagem da casa dela. Aí me procurou, falou: eu queria transformar aqui em casa de cultura também, pode ser? Eu falei: pode. Aí fizemos também. Hoje é a casa toda, a mãe dele já faleceu, tudo. Hoje é uma beleza a casa dele, fica no Campos Elíseos também. Na época era até uma área um pouco rural, assim, de periferia, próximo de área rural. E depois teve um outro, na Vila Boa Vista, que também era artista plástico, que sugeriu outra coisa. Aí surgia também em alguma praça, um parque. Teve uma que se instalou na área de depósito de ferramentas do Bosque dos Guarantãs, na cidade. Vamos lá, então vai ser aqui. Assim foi feito. Essa foi a experiência primeira dessa prática de ação compartilhada da prefeitura com os movimentos comunitários. Chegamos a 13 espaços, né? E seguimos com o nome Casa de Cultura. Mas sabem que isso também me incomodou depois. Na época, às vezes a gente vai fazendo e não vai refletindo. Aí a vida vai dando voltas, né? Eu saí em final de 92, quis o destino que 12 anos depois eu fosse para o Ministério da Cultura para pensar um programa de descentralização da ação cultural. Aí desenvolvi o conceito de cultura viva e de ponto de cultura. E achei que devia resgatar esse nome. Então, essa é a origem do ponto de cultura. Mas ela não é a única também, porque aí seria uma origem na prática, né, na ação, mas uma origem menos refletida. Ela também tem uma origem matemática. Eu mesmo já tinha sofisticado assim minha forma de pensar também da cultura, e eu vejo que a matemática é uma forma abstrata de se perceber os processos da vida, tudo você tem matemática, gente. Estou falando para vocês aqui de uma mata, né, que é onde eu moro agora, voltei para o interior de São Paulo. Eu estou olhando para a mata e estou vendo os números, né, e é assim, quem quer apurar vê isso. E ponto de cultura vem de um conceito do matemático grego, né, da cidade de Siracusa, no ambiente grego, né, ali na Sicília, né, não é na Grécia atual, como a gente conhece, que era o Arquimedes, um grande estudioso, grande filósofo, e aí vocês estão vendo o aforismo deles, né? Dá-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo, né? E é isso mesmo. Quando a gente tem esse ponto de apoio e a gente consegue ter uma alavanca, a gente consegue transformar a nossa realidade. E essa percepção dele, que é uma percepção, é uma reflexão filosófica, matemática, é comprovada, comprovável. O mundo não deu para virar o mundo todo, mas é possível mudar o mundo desde que você encontre esse ponto de apoio. Aí foi onde eu firmei a convicção pelo nome, ponto de cultura mesmo, né? De um lado, puxando essa referência afetiva, amorosa, de compromisso social político, de puxar um fio de raiz, né? Com a experiência ali que eu falei, de termos batizado um local num distrito industrial, rural em Campinas, né? Com o nome de Ponto de Cultura, e que depois não continuou. Depois eu puxei, e aí com Arquimedes fechou a situação. Por isso mesmo que sempre quando se apresenta ponto de cultura, é ponto de cultura / cultura viva. O ponto de cultura
é a microrrede, é a ação no território. A cultura viva é a complexidade, é a macro-rede. E as alavancas são as ações. Percebam que quando se fala do ponto de cultura, às vezes, se reduz muito, há um reducionismo, né? Ou mesmo quando se diz, é uma política cultural de base comunitária. Sim, mas no mundo tudo é comunitário, há comunidades. E quando não se define muito claramente esse sentido da base comunitária, se reduz à ideia de ações mais, digamos assim, periféricas ou de cultura tradicional, e não aquelas que estão no processo mais amplo da vida cultural, né? A essas hoje se chama de economia criativa, né? E um pouquinho mais adiante, se der, eu falo sobre isso. Mas, enfim, há uma redução da ideia de que o Cultura Vive, Ponto Cultura, é uma transferência de recursos para organizações de base comunitária. Não é isso. Ela tem que ter a sedimentação no território, mas ela tem que ter uma articulação com a complexidade. E aí ela vai incorporando uma série de temas. Cultura digital, griot, cultura e saúde, escola viva, cultura viva, interações estéticas. Nós é uma dezena de ações, né? Ponto de memória, ponto de leitura, ponto de mídia livre, enfim, uma série de ações que elas vão se interconectando, porque é uma forma de não ficar só naquela simples transferência de recursos, que nem acontece, e como não aconteceu desde 2011 no Brasil, infelizmente, houve um interregno grande. Mas vejam que, a despeito de todo tipo de incompreensão, de perseguição mesmo, de assédio que houve contra o Cultura Viva e os pontos de cultura, a partir de 2011, essa política pública ela permaneceu. É um caso único no Brasil, e eu tenho observado aí, talvez único no mundo, em que se constrói uma política pública de baixo para cima. Penso que o segredo da força foi esse, do método, e ele foi de fato praticado, e o Estado garante por um tempo recursos, e meios, e emulação, e respeitabilidade à política pública. Depois, os agentes do Estado passam a ter, por limitações, por o que seja, acho que não vê o caso entrar aqui hoje, mas acabam até perseguindo e cortando todos esses vasos comunicantes, né? Então, se paralisou o repasse de recursos por um bom tempo. E, a despeito disso, os movimentos e as ações culturais nos territórios se mantiveram inclusive o nome, Ponto de Cultura. Isso é algo muito especial. Por isso, inclusive, a gente está completando aqui 20 anos, né, da Cultura Viva, que, mais que uma política pública, é uma filosofia, são conceitos, né? Então, quando a gente vai percebendo esse entrelaçamento, a gente trabalha de uma outra forma. Aí, como eu estava colocando para vocês, uma referência do Arquimedes, do matemático, queria mostrar mais duas. Por favor, coloque aqui a do Fibonacci e também Fibonacci foi um matemático na Idade Média, lá na Península Italiana, século XII, XIII, né? Fim de 1100, começo de 1200, que, na verdade, não foi ele que desenvolveu isso, porque isso já vem de conhecimentos orientais anteriores, né? Mais remotos aí, do Egito, da Babilônia, creio que mais da Babilônia ali, da Mesopotâmia, e que é uma matemática feita também a partir da observação dos processos de vida, né? E que dá esses movimentos
espiralados, né? E é como o movimento orgânico ele acontece. Ela é mais ou menos assim. Você parte do zero, né? E aí acrescenta um numeral, 0 mais 1, quanto é? 1. Aí você, para dar uma nova volta, você tem que acrescentar o numeral do resultado anterior. Então, 1 mais 1, 2. Tá tranquilo, né? Depois, você vai somar, de novo, 2, né? Mais o numeral da sequência anterior ainda, que é o 1. Então, 2 mais 1, 3. Lá tem que até aqui a gente foi dando uma progressãozinha de 1, 1, 1, né? Mas depois já muda. 3 mais o resultado anterior, que foi 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E por aí vai, né? Então, eu sempre observei esse processo que, e se vocês olharem, ela está tá muito calcada nos processos de vida, né? Nas formas da natureza, formas do girassol. Quando Fibonacci foi estudar, ele foi observar a procriação de coelhos, né? Ele foi percebendo que dava nesse movimento. Há muitas formas da vida que você consegue aplicar isso. Por isso, inclusive, tem a projeção áurea, né? Que é aquela composição de estética, né? Perfeita, né? Então, vejam, aqui no quadro dá para perceber. Então, os movimentos da vida, eles são espiralados, eles não são duros, quadrados, né? E o Cultura Viva, ele tem esse sentido. Até quando do cálculo do recurso para repassar para os pontos, quem fez fui eu. Cheguei lá no Ministério, tinha 5 funcionários, era isso, 5 milhões de reais, não tinha muita verba, e tinha que fazer um projeto que não era esse, que era de construções físicas, e que eu sabia pela experiência que não daria muito certo. Então, eu tinha que me meter a escrever, conceituar e calcular, né? Então, fui vendo o que seria um valor adequado para um ponto de cultura. Cheguei a esse valor de 5 mil reais por mês. Mas isso em 2004, né? 60 mil por ano. E percebam que hoje esse valor deveria ser aí algo entre mais ou menos 150 mil reais, talvez um pouquinho mais. Que fosse 120 por ano. Esse deveria ser o padrão. E um padrão, no início eu não pensei num valor único, era o teto, 60 mil ano, e deixar para os proponentes dizerem quanto precisavam. Mas isso não foi muito bom, não. É péssimo para a gestão do governo, porque aí você tem que ter muitos cálculos e muitas variáveis, e é péssimo também para a organização na comunidade. Também, muita gente às vezes veio me criticar logo no início, em 2004, dizendo, mas esse valor, 5 mil para uma organização grande é muito pouco, e 5 mil para uma organização lá no interior é muito dinheiro, eles nem vão saber o que fazer com o dinheiro. Tá? As pessoas são sempre assim, meio arrogantes, né? Elas se arvoram no sentido de saber o que os outros vão fazer, né? Eu dizia, não, mas é assim mesmo, porque uma organização maior, ela tem outros meios de adquirir recurso, então ela vai, o recurso do Ponto de Cultura é uma parte da cesta de recursos dela, e ela tem meios pela experiência, pela história. Ao lado que uma organização menor, ela só vai ter essa opção de acesso a recursos. Então, aí, ele tem que estar dentro. Segundo, também, é que é muito importante o sentido do comum. O mundo está em muita desarmonia nos tempos atuais, exatamente porque nós perdemos o sentido do comum, abandonamos por completo, todo mundo se fragmenta, tenta afirmar a minha identidade como mais forte que a sua, né? Hoje, na verdade, isso vem da história humana, né? Mas nos tempos que a gente tem vivido, essa hiperfragmentação está levando ao mundo a um colapso,
ambiental, civilizatório, né? Então é importante você ter alguns denominadores comuns. Aí, outra matemática, essa eu aprendi no primário, que é o MMDC, máximo denominador comum e o mínimo denominador comum, né? Então, também, que aí, inclusive, quando você faz essa combinação, veja, aplicando o Fibonacci e tudo mais, mesmo para o gestor público, pelo menos para mim, como secretário, era muito fácil, que aí eu ia fazendo os cálculos, projetava assim, foi o que fez com que, em 40 dias da minha chegada, foi o tempo que levou para o lançamento Cultura Viva, em 40 dias, ele já estava lançado, publicado em Diário Oficial, e isso em julho, né, de 2004. Em dezembro, a gente já estava fechando com 72 pontos de cultura, e dezembro de 2005 já 250, em 2006 400 e tantos, chegamos a 3.500 em 2010, por esse processo. E percebam que essa espiral. Então, o repasse do recurso ele é muito necessário para garantir uma permanência, uma respeitabilidade na ação, para garantir também que exista uma estabilidade. Por isso, inclusive, não dá para ser aquele processo, eu repasso um valor e ponto. Não, porque senão você vai levar mais um ano planejando, sonhando, escrevendo edital, esperando recurso, esperando seleção e tudo, e não consegue se planejar. E, como estava falando do Rio, né? A cultura é um fluxo contínuo. Então, tanto que todos os convênios que nós fizemos, eles eram trienais, né? Isso, inclusive, possibilitou que o recurso para essa ação ela acontecesse crescesse de forma consistente, porque quando eu fechava um convênio, eu já fechava 2 anos à frente. Então, isso já entrava, aí não vou entrar aqui em detalhe, mas existe o plano plurianual nos governos, né? Tem o orçamento anual e o PPA, que é plurianual, que é por quadriênio. Então, eu já jogava 3, era isso que fazia com que a cada ano a gente subia mais. Foi o que permitiu que eu assumisse com 5 milhões de reais em 2004, em 2005, negociando uma emenda na Comissão de Cultura e Educação na Câmara dos Deputados, ainda em 2004. O programa está sendo lançado, ainda estavam selecionando. Foi possível conseguir uma emenda de 55 milhões para o Cultura Viva. Tinha mais 12 que vinha do orçamento do MINC mesmo, aí nós pulamos para 67. Aí, para assegurar isso, em janeiro eu soltei um segundo edital, aí recebemos 2.500 projetos, e aí demos outro salto. Então, e realizamos, porque para você conseguir ter bom orçamento, você tem que mostrar, dentro de todo o governo, município, estado, né? Você tem que demonstrar capacidade de execução. Como nós demonstramos, aí no orçamento de 2006 já não podia ser menos que 67. Aí foi aumentando. Foi isso que me permitiu entregar um orçamento de 110 milhões em 2010, né? O ano que eu saí. E realizando 500 milhões de orçamento direto do MINC para o Cultura Viva. Antes da Lei Aldir Blanc, foi a política pública que teve maior aporte de recursos na história do Brasil, direto, né, que chegou na maior quantidade de municípios, 1.100, e em comunidades, 3.500. Aldeias indígenas, assentamentos rurais, favelas. Mas, como eu estava dizendo, no sentido do comunitário, há um aspecto que deve ser muito levado em conta no Cultura Viva, que é a quebra de hierarquias culturais para a construção de novas legitimidades. O que isso significa? Você não pode encapsular uma expressão cultural na dimensão do simples, não é daquilo que você olha, acha, olha que bonito, aquele esforço,
naquelas crianças ali em tal comunidade, em tal lugar, mas estão fazendo aquilo, né? Isso é uma forma de manutenção da dominação a partir do simbólico. Então é preciso que as pessoas tenham condições de se apresentar com toda a dignidade, assim. O povo precisa do melhor do mundo. Menos que isso não se pode exigir. Lembrei disso. E assim fomos fazendo, né? Então, aí tem uma terceira dimensão, que é a partir de estudos de proporção, que eu gostaria de colocar aqui na tela também, são estudos de um arquiteto romano, o Vitrúvio, isso no início da nossa era, né, chamada era cristã, o Vitrúvio que desenvolveu aquelas abóbadas, aqueles arcos romanos, né? E ele deixou uma equação muito boa, que é uma equação de proporção, eu ponho ela no livro Ponto de Cultura, o Brasil de baixo para cima, que é a proporção de cabeça em relação ao tronco, braço, antebraço, pé, proporção de olhos, né? E ele deixou esse problema, que por 1.500 anos, quase isso, sábios do mundo, principalmente do mundo europeu, tentaram decifrar essa equação do Vitrúvio. Quem conseguiu fazê-la foi o Leonardo da Vinci. E vejam que ele resolveu aqui matematicamente, olha, e artisticamente ao mesmo tempo. Então, aí a glória, né? Que você funde o racional com o sensorial, a matemática com a arte, que deu aqui no chamado homem vitruviano. Muita gente, eu mesmo no início até falava, esse foi o símbolo, foi o que desencadeou o Renascimento. Não, não é verdade. Esse desenho do Leonardo da Vinci ele foi descoberto só no século XVIII. Então, o Renascimento ele prosperou independente desse desenho aqui. Mas ele é muito significativo e ele, até hoje, é usado como um símbolo desse Renascimento, que é o humano enquanto medida das coisas. É isso. Então, todas as referências a gente trabalha a partir do humano. Eu queria voltar no desenho um pouquinho para que vocês vejam a logomarca do Cultura Viva, que ela foi inspirada, percebam aqui, aqui quando eu fui dar o conceito para o design, eu falei, olha, eu queria algo como o homem vitruviano e que se entrelaçasse. Por quê? Porque aqui a gente tem o ponto, né, cada um deles, e eles vão se entrelaçando em cores diferentes e vão se modificando. Então, aí, tudo isso está presente no Cultura Viva. Às vezes, pode tirar a imagem, mas só para vocês perceberem essa dimensão que está na logomarca. Depois, quando eu já saí do governo, 2011 em diante, eu fiz mais de 50 viagens aí pela América Latina, não só, também para a Indonésia, para a Europa, e falando dessa filosofia, né? E ela prosperou muito, chegou aí a 18 países, né? E às vezes eu me perguntava como é que foi possível, né? A gente ter conseguido e essa ideia de ser encampado em países com cultura diferente, né? Diferentes e com o mesmo nome, né? O mesmo referencial, com o movimento da sociedade, incorporada pelo Estado também, leis, com parlamentares, pensadores, enfim, intelectuais acompanhando isso. Tem muita coisa publicada aí sobre a cultura viva, no Brasil e mundo afora. E aí eu me dei conta mesmo de que essa dimensão abstrata, matemática, que permite uma linguagem universal, ela teve um papel muito importante. Então, eu queria me ater a esses aspectos, né? Até nessa complementariedade do Cultura Viva Ponto de Cultura, eu acho que aqui eu não tenho a logo do Ponto de Cultura separado, mas eu queria que vocês observassem depois, que
a gente fez uma atualização. Primeiro definimos aquela logo que eu mostrei, e depois o Ponto de Cultura sozinho, isso em 2006, eu estava convencido de que tinha que pôr algo de brasilidade assim mais forte, né? Então, se vocês olharem, ela virou verde e amarelo, quando é o ponto sozinho. Olha só, nem imaginava que uma década depois, esse verde e amarelo seria sequestrado pelo fascismo, né, para tentar dividir o nosso país, o nosso povo, né, e incorporando, puxando o verde e amarelo. Mas uma década antes, o Estado brasileiro teve a compreensão, a sensibilidade, foi a partir de uma reflexão minha, mas eu era o secretário, era o agente de Estado, de perceber e de colocar a dimensão do verde e amarelo numa política pública, a partir do ponto de cultura, como uma expressão desse sentimento do povo brasileiro que se complementa. Por isso, quando a gente falar de ponto de cultura, a gente tem que falar de várias expressões. Arte contemporânea, ponto de cultura? Música nos mais variados gêneros? Tudo que for feito em comunidade que se entrelaçar faz parte dessa equação ponto de cultura, cultura viva, que se entrelaça. Inclusive, nós lançamos uma ação para interações estéticas. Chegamos a mandar aí 15 pontos de cultura para a Inglaterra, e 15 artistas da Inglaterra vieram para estagiar, para fazer interação estética em ponto de cultura no Brasil, né? Imagine se isso tivesse sido continuado, hoje teriam sido 200, 300, que já teriam feito esses intercâmbios de criação, né? Uma coisa bem bacana. Bom, aqui eu encerro a dimensão da equação, da geometria e da matemática. Quero colocar numa outra dimensão agora, mudando, né? Se tivesse horário comercial, a gente interrompe, faz uma outra aula, que é a dimensão da cultura política. Não dá para pensar no Cultura Viva sem a dimensão, não da política partidária, mas da cultura política, da mudança do sentido de Estado. No texto de apresentação do programa, eu já escrevi que a gente ia trabalhar numa perspectiva de um Estado ampliado. O que é o Estado ampliado? É um conceito do pensador italiano Gramsci, e que é um Estado que ele vai além das estruturas institucionais e que ele vai se mesclando com a sociedade e vai se fundindo nas várias expressões. O ponto de cultura, portanto, tem que ser percebido como um ponto de mediação na relação Estado e sociedade. Daí surge a proposta da gestão compartilhada e transformadora. Por favor, não se esqueçam do transformador. Muitas vezes, para encurtar, fala gestão compartilhada. Não é gestão compartilhada, é gestão compartilhada e transformadora, nesse sentido de transformação da sociedade. E que ela tem 3 conceitos chaves nessa relação, que é a da preservação da autonomia nas comunidades, do protagonismo e do empoderamento sociocultural. Aí também queria chamar a atenção para vocês. Não é protagonismo sozinho, é protagonismo e empoderamento sociocultural. A ideologia neoliberal joga muito para hiperindividualização, né, do ser. Dentro da filosofia da cultura viva, do ponto de cultura, a gente trabalha na perspectiva do comunitário, ou seja, é um empoderamento que é da comunidade, é sociocultural, e o processo cultural ele vem de muito tempo. E esse tripé ele se mostrou eficaz. Eu diria que é também uma das razões de o Cultura Viva ter se mantido com tanta força ao longo do tempo, a despeito, apesar de todos os ataques que sofreu e que vieram da parte do Estado. Então,
Essa é uma dimensão muito importante. Mas notem que também manter a autonomia, o protagonismo e o empoderamento sociocultural na comunidade e o trabalho seguir ali, que já é relevante, mas se o ponto de cultura se mantém isolado, ele não se realiza como tal. Não tem essa equação ponto, cultura viva. É preciso que ele se articule em rede. Daí uma equação que eu fiz, que é ponto de cultura igual a autonomia mais protagonismo, elevado à dimensão das redes, que está aqui, olha. PC igual a A mais P, elevado à potência das redes. E quanto mais redes, maior, melhor. E partindo da teoria da complexidade, então nós fomos criando muitas meso-redes, que o ponto de cultura é a micro-rede, a rede no território. O Cultura Viva é a macro-rede, a rede da complexidade geral. Nesse intermeio, as ações funcionando como meso-redes, como redes intermediárias, e que foram se revelando a partir das teias, na construção de uma inteligência coletiva, né? Eu já falarei sobre isso. Eu vou pedir, que eu estou vendo que o meu tempo vai se esgotando, vai colocando agora os quadros, por favor, Marjorie, e aí eu vou falando sobre eles, na sequência de cada um. Não, do Arquimedes já foi, né? Aí a gente parte aqui sobre como o seguinte da equação do ponto de cultura igual a autonomia mais protagonismo é exatamente esse. Olha, um ponto, quando ele se articula em rede, ele se modifica. Percebam aqui nesse quadro que o A sozinho é o A sozinho. Mas quando o A se aproxima com o B, ele cria uma intersecção e ele deixa de ser A. Ele é A, um A pequenininho, um B pequenininho, um B maior. Mas só que quando você... Aqui não é também a geometria aqui no quadro tinha que ser plano, né? Geometria plana, mas é uma geometria tridimensional, né? O Cultura Viva. Então, vejam que aqui você vai fazendo intersecções que vão mudando totalmente a realidade de cada ponto e vão mudando na relação entre os pontos, não é de cima para baixo, é entre os pontos, ela é transversal, mas que ela também não é vertical, ela é transversal. E aí você vai criando como se fosse uma sinapse da mente humana, coletiva. No quadro seguinte, vocês vão poder ver melhor. Vejam o quadro seguinte aqui, que é essa inteligência coletiva. O cérebro humano é assim. Eu estou falando com vocês e está tendo um monte de choquinho aqui no meu cérebro que vai conectando conhecimentos. É assim com todo mundo. Então, vejam que essa é a inteligência coletiva. Percebam que, à época, a gente não falava da inteligência artificial, né, que se fala hoje. Eu diria que a melhor capacidade para enfrentamento à inteligência artificial é a inteligência vital, que é essa que se conecta aqui, porque ela reúne um conjunto de inteligências, que é a inteligência intelectual, a inteligência sensorial, né, artística, e a inteligência ancestral. Vejam no quadro de baixo, no quadro seguinte também. Aqui vocês vão ver como as formas vão se fazendo. Vocês conseguem ver as teias aí? O conceito de teia, ele veio depois, veio em 2005. Para contar a história para vocês, eu estava conversando, eu estava na aldeia dos Yaolapiti, lá no Xingu, fiz amizade lá, a gente fez um belo ponto de cultura, que inclusive recuperou o idioma Yaolapiti, olha só. Tem um ponto de cultura que recuperou um idioma. Vocês conseguem? O pessoal gosta de ver indicador, né? Consegue ver o significado disso? É o renascimento de um idioma a partir de um ponto de cultura. Conto isso, inclusive, num capítulo de um livro meu, do ponto de cultura, né? E aí, conversando com a Aritana, eles se reúnem sempre em roda, no final da tarde, fazem umas apresentações, óperas e tudo, e eu percebi que isso é algo que é diário mesmo, no final da tarde, né? Eu falei, olha, se eu conseguisse fazer isso aqui
juntando todos os pontos de cultura, que àquela altura já tinha passado 2 anos, e eu quase que viajava sozinho. Tinha também o Manuel Correia, que contratei assim pelo PNUD, pedia para viajar para ver coisas que eu não conseguia ver, mas as pessoas ainda não estavam vendo o conjunto, viam até o conjunto na sua cidade, mas não viam nacionalmente, né? Daí que eu queria fazer algo. O Aritano até sugeriu que o nome fosse Quarup. Eu voltei para Brasília com a ideia de dar o nome de Quarup, mas achei que não seria correto, porque, enfim, tem uma dimensão muito própria ali do Alto Xingu e tal, daí que veio o nome Teia, né? Então, as teias, isso aqui é uma teia, e olha a beleza das cores que vão se formando, né? E aí o mundo vai se entrelaçando, né? Tem aqui outra imagem do planeta, né? Como que a seguinte pode pôr, né? E para ocorrer o quê? Para criar uma plataforma do se ver e ser visto. Esse foi, inclusive, o slogan da primeira teia, que aconteceu no edifício da Bienal, em São Paulo, em abril de 2006. Quem foi, se lembra, e eu gostaria que contasse disso. Por que é necessário a gente avançar nessa filosofia, nesse conceito? O mundo, ele aqui eu vou passar bem rápido, seria o caso de ter só uma aula para isso, que é biopoder versus biopotência. Não vai ser o caso nessa aula. Mas a vida em sociedade, ela é conformada a partir da depressão da potência, que é a capacidade de agir, de transformar, que todos os seres têm, mas que os sistemas eles vão disciplinando e vão tolhendo essa biopotência de cada um, de cada ser, de cada comunidade. E fazem isso a partir do biopoder, que é o condicionamento social dos corpos, do pensamento, dos modos de ser, tá certo? Então, isso que faz com que a gente aprenda a obedecer e a submeter, a se deixar ser subjugado. Eu estou dizendo a gente enquanto humanidade, tá? E não é um fenômeno aqui do Brasil, é da história da humanidade, foi se fazendo aí ao longo de milênios, né? Bom, a chave seria a gente conseguir criar um denominador comum que pudesse cultivar a biopotência, que é a capacidade de ação e de transformação, né? Só que isso não é muito fácil de fazer. Por quê? Porque aí volta para a matemática. E aí podia mostrar o quadro do mundo da vida, né? Como que a vida é organizada? A vida, ela tem, né, ela é estruturada pelas necessidades básicas, desejos, sentimentos e sensações. Então, existem muitas variáveis nos processos de vida, o que é bom, é isso que dá a riqueza do processo de vida, a vida humana, né? Nem tudo é uniforme, né? Mas em função da gente ter esse conjunto de variáveis, a gente não consegue encontrar um denominador comum. Que os sistemas históricos, que é no quadro seguinte, eles encontraram. Quais sistemas são esses? O mercado. O mercado encontrou um regulador, né? O dinheiro, né? Dinheiro, moeda, papel, hoje nem tem isso mais, é tudo virtual, mas a gente criou ali um poder, né, em torno do dinheiro, né, também, que na América era o cacau, né, por isso, inclusive, o pessoal usa era o grão de cacau, por isso que às vezes usa como gíria, né, de cacau. Em Roma também, o sal, né, daí vem o salário, né, é de onde vem o soldo dos soldados, que recebiam em sal, tal, mas enfim, isso é o dinheiro. Então, o dinheiro é um regulador muito definido, é um só regulador. Então, ele consegue funcionar como atrator. Também o Estado, o poder, né? O Estado é uma abstração, né? Antes tinha ali, era o guerreiro mais forte, era o faraó divino, que
fazia lá a pirâmide, também organizava o Estado ali incipientemente para fazer um canal de irrigação, tudo mais, e esse poder era personificado. Hoje ele é distribuído, né, em várias instituições, leis, também instituições religiosas, eu não coloquei aqui, mas também a manipulação da fé, das hierarquias, na educação também, as instituições, né, de ensino também criam seus reguladores. Então, vocês percebam que enquanto existe um regulador para esses sistemas, o mundo da vida tem infinitos reguladores e com variáveis, tonalidades, então ele acaba sendo sugado pelo sistema, porque a vida é assim, a vida é uma composição de caos e ordem, né? Tem uma explosão, depois vai lá, tem uma órbita dos planetas, né? Tanto que a gente tem uma ordem, né? A gente consegue calcular, sai um foguete aqui, vai chegar em Marte, com tanto tal errinho ali, de às vezes 300 metros, vai lá um robozinho em Marte. Agora os chineses mandaram para a face oculta da Lua. Então, teve muito cálculo aí, né? Isso só é possível porque tem ordem. Se houvesse caos, não seria possível. Então, vamos no seguinte quadro, né? Que é como... Então, toda a construção do Cultura Viva, ela parte dessa ideia de como criar um regulador entre o mundo da vida e o mundo dos sistemas, que pudesse dar um equilíbrio nessa relação com os sistemas, com o dinheiro, com o poder, né? E aí vai no seguinte: como que foi pensado, né? Bom, primeiro, como que a gente vai criar? A gente precisa criar artisticamente, né? Essa dimensão da arte. Aliás, é o tema que eu tenho mais cuidado. Semana passada dei um curso sobre arte aí para um pessoal na Argentina, né? E daí eu até organizei ali 10 teses sobre arte. Então, um dia eu queria mostrar para vocês. Mas, enfim, aqui, de uma forma mais rápida, a criação é resultado da tradição. Aqui eu estou colocando a tradição enquanto esses conhecimentos acumulados que são transmitidos de um para outro. Várias tradições, pode ser até você vai falar ali, cara, de economia, de tradição da administração de uma empresa, digamos assim, de uma administração pública, os costumes, né? A dimensão dos costumes, como que a gente vai criando essas camadas de pensamento, né? As expressões artísticas, que vai por esse fio da tradição. Quando você quebra o fio da tradição, você fica perdido no mundo. E a busca pela invenção. Quando se conjuga, porque se você mantém só a tradição, você vai ficar na repetição sempre, né? Eterna, né? Então, a tradição ela tem que estar acompanhada da invenção, que chega na criação. Para que isso ocorra, a gente vê aí no quadro seguinte, há que ter encantamento e trabalho. Alguém pode dizer, o ponto de cultura, foi uma boa ideia, né? Olha, mas foi uma boa ideia que deu muito trabalho. Tinha dias que trabalhava 14, 16 horas, e as pessoas que foram trabalhar comigo não foi diferente. Lógico que eu exigia mais de mim, né? Porque não gosto de ficar passando para os outros, mas às vezes passar 40 dias sem ter um dia de folga. Então, teve muito artesanato, né? Mesmo para a América Latina. Alguém fala, como é que expandiu? Alguém deu a ideia e foi. Não foi assim. Vocês têm ideia do que é subir um morro em Cusco, que fica a 3.300 metros de altitude, subir um morro, só porque eu ouvi falar que tinha lá um grupo de jovens indígenas Quechua e Aimara que faziam capoeira. E ali percebeu o que era? Conto disso no meu livro, sobre a América Latina, sabe? Que é chegar em La Puna, na Argentina, porque tinha um grupo de jovens que se suicidavam, pulando uma ponte, tentar entender isso, ou passar ali 15, 20 dias num determinado lugar para compreender, para difundir, falar desde o ministro, as autoridades de Estado, parlamentares e os grupos comunitários, e fortalecer esses grupos, né?
Lembro na Bolívia, a primeira vez que eu fui convidado pelo Ivan Nogales, um agente de teatro lá de El Alto, uma cidade bem periférica de La Paz, que tinha um trabalho maravilhoso, ele já morreu, e ele não era reconhecido ali na Bolívia. Eu tive que passar lá 15 dias com ele, junto, tá? Ao final, né, pegar um avião da vice-presidência, lancei meu livro lá em La Paz, tudo. Ao final, ele estava consolidado também, estava empoderado como uma referência. E daí que foi possível avançar, fazer o congresso, primeiro congresso latino-americano da cultura viva na Bolívia, isso em 2013. Né? Então tem muito trabalho, mas é muita ida. Então, e aqui e nos 6 anos, né, que eu tive no Ministério da Cultura, houve muito trabalho, não foi? Então você tem a dimensão do trabalho. Volta, por favor, no quadro, Encantamento mais Trabalho, por favor. E o encantamento. Se vocês lerem o primeiro documento que eu escrevi sobre o Cultura Viva, está lá. Cultura Viva é um programa de mobilização e encantamento social. Quero dizer uma coisa, eu cheguei até a ser ridicularizado, assim, porque como que é uma política pública de encantamento? Aí fala, aqui no Nordeste encantado são os encantados, os que morreram, isso aqui vai estar fadando a morte, né? Até isso eu tive que ouvir e enfrentar, entendeu? Mas o encantamento é essa dimensão do maravilhamento, da magia. Quando a gente realiza um trabalho junto com a magia, com o encantamento, com o maravilhamento, e esse trabalho continuado, ele deixa de ser só uma artesania, só um artesanato, ele passa a ser uma fonte de transformação. Então, essa é a equação do encantamento mais trabalho. Vamos na seguinte, que é também no encontro de cultura com natureza. A cultura viva é o primeiro conceito de cultura nascido aqui no Brasil, mas para o mundo, nesse sentido, que faz a fusão entre cultura e natureza. Não é assim, quem estudou, fez antropologia, eu fiz história na Unicamp, entrei em 79. Antropologia 1. Definição de cultura. O que é? Cultura é tudo que não é natureza. Por quê? Porque natureza é, e a cultura é o que dá sentido ao que é. Certo? Bem, rapidinho é mais ou menos isso, né? Ou seja, a natureza é aquilo que existe por si, e a cultura é o simbolismo e a interpretação daquilo que existe. E esse é o pensamento dominante de cultura. Mas ele não é assim. E, sobretudo, junto aos povos de raiz, eu prefiro usar povos de raiz, são esses que mantêm esse vínculo ancestral e com a natureza, né? Sejam os povos originários da América, na África, na Europa também, tem os lapões, tem vários povos ali também, celta, e tudo que mantém esses vínculos, né? Na Ásia também, aí eu conheço menos para dar exemplo, mas seguramente tem, então, em todos os lugares há esses povos de raiz, né? Eles não têm essa separação entre cultura e natureza. Cultura e natureza é uma coisa só. Por quê? Porque o que é o ambiente, a realidade geográfica, os seres que nos rodeiam, eles definem o que nós somos. Então, essa aqui é a dimensão do cultura viva. Por isso, essa equaçãozinha aí, cultura mais natureza igual a cultura viva. E ponto. Esse é o conceito. Mas esse ponto é só o começo. E por que ele é o começo? Porque tudo começa com ponto. E aí é que a gente encontra o nosso denominador comum, que eu estava falando, né, na relação entre mundo dos sistemas e mundo da vida, e tentar encontrar um regulador tão forte que ele consiga fazer frente a esses reguladores, dinheiro, poder, né? E que é o quadrinho seguinte aqui, que é a solidariedade. É o resultado do encontro da identidade com a alteridade.
O Cultura Viva foi o maior programa de identidade e diversidade cultural do mundo. Não estou falando por falar, é porque eu viajo e eu pude perceber isso e sei desse retorno. Cultivemos isso, mas cultivemos nessa dimensão de que você conhecer a identidade, ela é resultado de um processo. Ela é uma combinação entre aquilo que nós consideramos que nós somos e aquilo que os outros dizem que nós somos. A gente constrói a nossa identidade, tanto que as identidades, na verdade, elas não são estáticas. Não há uma essência de identidade. As identidades são móveis e elas vão se ajustando na vida em determinados momentos. Agora, a identidade, quando ela estabelece uma ponte com a diversidade, diversidade não é a soma de identidades. A diversidade é a construção de uma outra identidade, que é o convívio das muitas identidades, né? Quando isso ocorre, a gente consegue se aproximar da alteridade. O que é a alteridade? É a capacidade que você tem, que a pessoa tem, de se ver no outro, de se encontrar com o outro, de se perceber com o outro. Aliás, de todas as habilidades humanas, a que mais trata da questão a que mais possibilita que a gente pratique a outeridade ou a alteridade é a arte, porque a arte faz com que a gente se desloque da realidade e de nós mesmos também, e aí a gente se transpõe, a gente se exercita em termos emocionais, em termos de ambiente, de tempo, né? Tempo mesmo, espacial. Você consegue estar lendo um livro e estar conversando com Sancho Panza e Don Quixote, né? Você está lá, você está dentro, está lá em La Mancha. Então, é essa dimensão do encontro entre identidade e alteridade que produz a solidariedade, que aí, na minha tese, né, de cultura viva, assim, seria o denominador comum a fazer frente a isso. Só para já ir finalizando, um penúltimo quadro, que é esse da encruzilhada que o mundo está vivendo. É uma encruzilhada que a gente está vivendo que ela é civilizatória. Pelo modelo de desenvolvimento que a humanidade escolheu, aí é um modelo produtivista e hegemonicamente capitalista, né, em que ele é baseado na hiperexploração dos meios, das pessoas, de umas sobre outras, e dos detentores do meios de produção sobre a natureza, né, e vão transformando tudo. Daí o desenvolver, que você sai do envolvimento, né? É assim. Nessa lógica da cultura mais natureza igual à cultura viva, a promoção seria a do envolver, ou melhor, do reenvolver, para estabelecer um conviver, que seria essa dimensão da cultura viva, né? Enfim, é isso. Essa é a geometria, é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Assim, queria deixar só uma última coisa. Um ponto sozinho, ele sempre será um ponto. Um ponto, quando ele se aproxima dos outros pontos, ele ganha uma outra dimensão, ele vira cultura viva, tá certo? E aí a gente cria uma outra identidade. Às vezes a gente pode achar que é melhor se afirmar pela nossa identidade fracionada, separada. Então, eu vou dizer aqui, eu vou estar preocupado aqui com o meu trabalho, que é muito bonito, uma comunidade de crianças em uma área de altíssima vulnerabilidade, e essa é a minha preocupação. Mas lembre que um ponto, um ponto é resultado de muitos pontos também, porque há micropontos dentro de um ponto. Não vai caber falar disso agora. Mas um ponto, quando ele se junta com outro, e com outro, com outro, ele forma uma linha. E linhas formam desenhos, e desenhos formam ideias. Quando
os pontos de cultura formarem ideias assim coletivas, aí o ambiente de aceleração de processos pelas teias, né? Aí a gente vai, de fato, encontrar a biopotência. A biopotência que eu falei antes para vocês, ela é ainda latente, ou ela está em dormência. Por quê? Porque o biopoder ele é muito forte, ele domina. E no final das contas, como é um denominador, é um atrator muito forte, a gente tenta ali se virar tal, e vai sendo comido, sugado por esse sistema, e não vê essa dimensão do coletivo geral. Penso, inclusive, que no atual estágio de 20 anos do Cultura Viva, vou aqui dar só uma sugestão, tá? Quando eu era secretário, eu cheguei a falar sobre isso, mas veja, eu era secretário, não podia fazer pelos pontos, né? Que, apesar de eu ter essa visão, assim, e acho que é por isso que eu não me enquadro muito em governo, sabe? Sempre sou meio subversivo. Eu entro, meio não, totalmente. Eu entro no susto, né? Daí por isso que eu trabalho muito rápido, porque aí já consolida, mas depois não abre muito a coisa, né? Então, mas era do Estado, era um representante do Estado. Então, talvez eu falasse, as pessoas não compreendessem e também preferissem ficar assim, meio na auto-organização ou mediando a. Eu estou falando um pouquinho pausado porque eu estou medindo um pouco as palavras, mas mediando a relação entre os que são atribuídos como ponto, reconhecido como ponto, e o Estado, para negociar verbas, viagens, encontros, tal, né? Eu queria, assim, de uma forma muito sincera, queria dizer a vocês que eu penso que esse estágio está esgotado. Vocês deviam se pensar mais enquanto um movimento social, dá até a sigla, quem gosta de sigla, eu não gosto muito, mas quem gosta de sigla, MPC, né? Movimento dos Pontos de Cultura. E por quê? Porque um ponto de cultura, quando ele se coloca e ele não esconde que é ponto de cultura e se afirma como ponto de cultura, ele não está fortalecendo só ele está fortalecendo todos os demais. Às vezes, alguns que têm menos condições que ele, mas ele está dando esse aval geral. Ele está se posicionando também, porque sem a dimensão transformadora, que é aquilo que eu coloquei da gestão compartilhada transformadora, não vale a pena a vida. Não vale. Ainda mais hoje em que a gente está vivendo, né? Como é que alguém pode falar de ser antirracista e se omitir em relação ao genocídio que está acontecendo hoje em Gaza? Esse final de semana lá, atacaram uma bomba, pegou fogo aí em umas cabanas e 30 crianças numa escola morreram queimadas. Isso é racismo, não é? Tem a mesma relação com o grau de violência que se pratica nas periferias também, que não chega nessa dimensão desse extermínio que está ocorrendo em Gaza. E quando abrirem mesmo o que ocorreu lá, vocês vão ver que vai ter dado muito mais horror que as 40 mil mortes, que por si só já são um grande horror e significam 2% da população de Gaza, né? Seria no Brasil 4 milhões de pessoas terem sido mortas em 8, 9 meses. Então, há que se posicionar ante a questão do clima. Vejam o que ocorreu ali no Rio Grande do Sul, foram 3 cataclismas em menos de um ano, em sucessão, né? Antes disso, eles passaram por um processo de profunda seca, né? De vários anos, agora de chuva. E isso vai ocorrer em outros lugares, né? Ou o que está ocorrendo com os povos indígenas, com os Guarani, nossos irmãos Guarani, no Mato Grosso do Sul e no Paraná agora, cercados por invasores de terra, né? Porque o invasor é o cara que expulsou o indígena dali, e o indígena quer retomar aquela sua terra ancestral, né? E aí eles vão com rojão, com espingarda, com fuzil. Vi outro dia um vídeo
vários com aquelas caminhonetes 4x4, provavelmente compradas tudo com subsídio do Estado, inclusive, que ficam lá roncando, ameaçando, matando, ferindo, né? 10 foram feridos, 2 estão em estado grave. Hoje pode haver de novo, amanhã de novo. Né? Como é que a gente vai falar de diversidade cultural vendo o extermínio de povos? Né? Então, como movimento social, eu diria que os pontos de cultura ganhariam um novo estágio. E isso seria muito bom, até para a própria respeitabilidade. Aí cria, dentro do movimento, uma comissão que vai negociar ali com o Estado em determinadas questões, seja com o Ministério da Cultura, governos de Estado, governos municipais, nas diversas esferas. Mas essa é uma dimensão dos pontos de cultura e da cultura viva. Porque a cultura viva, apesar de a gente ter sofrido, né, tanto assédio, eu particularmente sofri bastante. Um dia, se alguém tiver interesse, eu conto toda essa história. Mas apesar de todo assédio, desmonte que ocorreu, como eu disse, a partir de 2011, não foi quando veio o fascismo. Aliás, eu tenho a tese de que esse desmonte criou um ambiente propício para o fascismo. Por quê? Só para a gente lembrar, toda a política de cultura digital, o Brasil foi vanguarda mundial, fizemos 82 encontros de conhecimentos livres, tínhamos uma plataforma que ia no caminho do YouTube, era o Chemelê, em referência ao XML, a gente chegou a fazer oficina em que o pessoal aprendia a fazer antena de Wi-Fi para jogar o Wi-Fi de um lado para o outro, com lata de leite em pó. Tínhamos nas aldeias indígenas a antena GESAC com internet, não era desse dono aí que comprou o Twitter, o Elon Musk. Era um processo autônomo, né? De domínio dessa cultura. Isso foi tão combatido em 11, 12, 13, que vejo que depois a extrema-direita, né, esses pensamentos assim fascistas se apropriaram. E aí eles ganharam uma hegemonia. Por quê? Porque se desarmou um campo, né? E assim como em várias outras áreas, né? Então, se a gente quiser ter um mundo em um outro sentido, a gente precisa se assumir enquanto uma coletividade e na prática mesmo, né? Porque só se isolando não resolve. E tenho certeza, o mundo está passando por uma situação de crise profunda, de colapso mesmo, climático, civilizatório. Na Europa, recentemente aí na Inglaterra, a extrema-direita começou a correr atrás de imigrantes, né? Espancar, quebrar loja. Isso porque teve um rapaz de 17 anos, de origem em Ruanda, né? Nascido no Reino Unido, mas que ele esfaqueou e matou algumas crianças lá no país de Gales, e aí isso serviu de estopim para a gente sair na rua, de arrancar gente de carro, porque a pessoa era negra, não tinha a imagem ali do britânico, né? Ou era latino, né? Ou indiano, ou chinês, enfim, mas o mundo é um só, nós somos a raça humana tem que se compreender de uma outra maneira e é necessário que a gente perceba que o que antes era feito no marco da chamada paciência histórica, hoje não resolve mais, não responde mais. Agora a gente tem que partir para a urgência histórica. Enfim, era o que eu tinha a dizer. Essa é a geometria e a filosofia da cultura viva. Eu termino aqui, vai passar um quadro também com alguns pequenos textos, né, aprofundando o que eu passei antes, tá bom? Forte abraço e viva a cultura viva a unir os povos. Tchau!